Amém? Nós começamos a falar sobre maturidade. Semana passada eu comecei a falar sobre os filhos legítimos, os filhos maduros de Deus. Então eu usei uma palavra chamada, eu não sou muito bom no hebraico, não sou nem muito bom no português, imagine no hebraico. Ruios, né? A palavra ruios, que significa filhos legítimos, filhos maduros. E eu comecei a falar sobre os filhos maduros, aqueles quando a palavra do Senhor diz em Romanos que os filhos são guiados pelo Espírito. Então quem é filho é guiado pelo Espírito. E quando ele usa essa palavra filho, ele usa ruios, que significa filhos legítimos ou filhos maduros. Então eu comecei a falar sobre maturidade semana passada. E nessa noite eu quero continuar falando sobre maturidade, amém? Eu comecei a falar quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês, eu queria poder dar comida sólida para vocês, mas como vocês ainda são crianças, eu vou dar o leitinho, o gagá, a papinha, aquele leitinho bem fininho. Mas sabe, quanto mais maduro eu vou me tornando e quando eu falo maturidade, eu não estou falando daquele caba carrancudo ou aquela menina carrancuda, dizer, não, eu já tenho muito tempo no evangelho, essas coisas não me tocam mais. Não, eu estou falando de uma maturidade legítima, porque o nosso Deus, Ele passou por essas estações. A Bíblia diz em Isaías que o Senhor, Ele foi conhecido como menino, o menino vos nasceu, o filho se nos deu e o governo estava nos seus ombros. Jesus Cristo não é mais um bebê, nós cantamos isso, que o nosso Jesus não é mais um bebê na manjedoura, Ele não está mais pregado numa cruz, Ele é vivo, Ele é um Deus, Ele se tornou homem, e a Bíblia diz que Ele cresceu diante dos homens e diante de quem? De quem? De Deus. Então, nessa noite eu queria continuar falando sobre maturidade. Falei também sobre que a palavra do Senhor diz em Efésios 4,14 que nós não sejamos como crianças lançados para um lado e para o outro com qualquer vento de doutrina que nos induz ao erro. Então o desejo de Deus é que eu e você, sabe, o desejo de Deus, cutuque a pessoa que está no teu lado aí. Alguém está aí? E diz assim: o desejo de Deus é que você se torne um filho maduro. Então, a palavra do Senhor diz assim em Hebreus 6, versículo de 1 a 3. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, diga, para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Então nessa noite eu quero falar sobre isso. E eu quero falar sobre alguns princípios de maturidade que o Senhor deseja com que eu e você avance. O desejo de Deus em maturidade. Então eu quero compartilhar com você. E o tema desse é uma vida de maturidade. E uma vida que agrada a Deus é uma vida que está ligada a fundamentos de maturidade. 1 Timóteo 4, versículo 11 ao 16. Quantos sabem que essa história? Um dia, o apóstolo Paulo estava instruindo Timóteo, e ele diz assim: olha, aqui existe uma cultura, Gustavo, e nessa cultura, não existe pastores jovens, só existe pastores mais maduros, porque a sabedoria, como diz Salomão, está nos cabelos grisalhos, né? A sabedoria está nas pessoas que são mais velhas, a sabedoria está no conhecimento daqueles que já caminharam
E por longa história da igreja, o apóstolo Paulo vai dizendo: olha, continue maduros, continue firmes, continue caminhando. Vocês têm um alvo, vocês são um atleta no estádio. Vocês precisam avançar para o reino. Vocês precisam deixar as coisas de menino, porque quando eu era menino eu falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas agora vocês são homens, vocês são maduros e vocês precisam deixar as coisas de menino de lado. Aí ele diz, chega Timóteo, o menorzinho, e aí eu acredito que Timóteo entra em crise, porque ele não tem autoridade diante dos velhos, ele não tem autoridade diante da igreja. Então o apóstolo Paulo chega para ele e diz assim: Timóteo, eu vou te dar um recado aqui. Eu sei que aqui existe uma galera que é mais velha, e o pastoreio não é um pastoreio muito de jovens, porque jovem não quer compromisso. Alguém já viu isso? Alguém já viu essa história? Há 15 anos atrás se escutava muito, 20 anos atrás. Quando eu me converti, eu ouvia muito: não dá título para jovem, porque jovem não quer muito negócio, jovem não quer o ministério, jovem quer curtir a vida, ele quer viver a vida, ele não nasceu para ser pastor. E quando Deus começou a levantar pastores, sabe, aquelas criançazinhas que pregavam: nessa noite eu quero falar para vocês, aquele negócio todo, né? A gente ficava impressionado com tanta sabedoria que uma criança tinha. Então maturidade não tem a ver com idade, ok? Existem homens e mulheres com 50 anos que são tão imaturos quanto uma criança de 15. Sim ou não? Sim ou não? Eu atendo algumas pessoas, irmãos. Eu atendo alguns casais. E aí eu começo a ouvir a conversa começa até a ficar bonita. Aí depois o cara diz: eu disse isso. Aí eu falei: coisa de menino, né? Pastor, é coisa de menino. Pastor, mas eu falei, porque ele... Coisa de menino. Hoje eu atendi um. Então o apóstolo Paulo chega e diz assim: vem aqui, Timóteo, eu vou te contar uma história. E ele começou a falar sobre isso. Olha, ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo, Timóteo, para os fiéis. Aí ele vai começando a listar algumas coisas: na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu crescimento, o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a você mesmo quanto aos que te ouvem. Então o apóstolo Paulo começa a dizer isso. E ele diz assim: olha, Timóteo, ninguém despreze você. O desejo de Deus é que você seja um pastor, um pequeno pastor. Mas ninguém despreze porque você é novo. Ninguém despreze. Mas sabe de uma coisa? Seja maduro na palavra. Seja maduro, sabe, no procedimento. Seja maduro, seja maduro. E ele está dizendo assim: olha, seja equilibrado. Ele diga: seja maduro, persevere nessas coisas que você aprendeu. Sabe, persevere na palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar para vocês aqui, Aliança Jovem, é que Deus precisa nos fazer uma igreja madura em sua palavra. Uma igreja madura em sua palavra. Eu recebi um vídeo esses dias, e alguém aqui recebeu, de um pastor que ele vai dirigir o culto ou dar uma palavra, e ele começa a dizer, como diz a palavra em João: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Onde é que está esse texto, irmão? Salmo 23, é um dos textos, depois de João 3,16, é um dos textos mais conhecidos da história.
Então, o que acontece? A palavra que eu quero compartilhar, e ele diz assim, olha, seja fiel na palavra, seja maduro na palavra. E sabe de uma coisa, irmãos, nós estávamos conversando um dia e nós sabemos que nós estamos na tecnologia, nós estamos no Instagram, nós estamos movimentando as redes sociais, mas sabe de uma coisa, olha aqui para mim, para de conversa paralela, olha aqui para mim, nunca se falou tanto de maturidade, mas nunca tivemos uma geração tão rasa como a nossa geração. E eu não estou queimando a minha geração, ok? Eu acredito na minha geração. Como diz uma canção, eu acredito na rapaziada. Eu acredito naquilo que Deus quer gerar. Eu acredito na tecnologia. Eu vou entrar no YouTube, eu vou entrar nas redes sociais. Hoje nós temos, eu e minha esposa, um vídeo besta. Já está quase 10 mil visualizações. Aí eu falo, cara, eu prego um vídeo arrebentando, dando tudo, Epaminondas, tudo. Eu dou tudo que eu tenho. O vídeo tem 1000 visualizações. Aí eu prego uma besteira e todo mundo diz, o meu pastor é top. Eu sei que estamos na geração nova, mas sabe de uma coisa, Deus quer nos levantar como uma igreja madura. Então ele diz assim, olha, ninguém vai te desprezar. Quando eu me converti, dificilmente se via um pastor jovem. Sim ou não, Epaminondas? Dificilmente quando você via um pastor jovem, você já ficava assim, rapaz, esse cara é intelectual, esse cara é bom demais, não sei o que. Nós já tínhamos um preconceito, porque não se via pastor. E a nossa mentalidade de pastor era homens, aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Lébias, Enébias, ergue o manto de flies. E Deus, ele começou a soprar. A Bíblia diz que nos últimos dias, e isso é uma promessa que está em Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ele não diz assim, sobre os mais velhos, ele diz, sobre os jovens, sobre os velhos, os jovens profetizarão, os jovens terão visões, e sonharão, e aquele negócio todo. Mas sabe de uma coisa, nós precisamos amadurecer por meio da palavra. E ele diz assim, olha, manuseie bem a palavra, que você não tenha do que se envergonhar, Timóteo, que você seja, sabe, porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos vão ser enganados, porque não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Oséias 4:6 diz, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, qual foi uma das maiores ferramentas da igreja primitiva? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Depois que o Atos 2, que o Espírito Santo desceu sobre a casa, que a galera começou, sabe, ser tocada pelo Espírito. Sabe qual foi a primeira coisa que aconteceu? A Bíblia diz em Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que perseverava na doutrina, era uma igreja que perseverava na palavra. Olha aqui para mim, quantas Bíblias nós temos hoje? Tem Bíblia de todos, gostos. Eu falo isso por mim, irmão. E você, jovem, hoje você tem toda a tecnologia para facilitar a tua mente de decorar versículos, capítulos. Você pode ouvir, a palavra diz que a palavra vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir, você pode ver, você pode escutar, você pode... Então o apóstolo Paulo diz isso, Timóteo, seja fiel na palavra. Seja maduro na palavra. Seja maduro na palavra. Diga para a pessoa que está ao teu lado, seja maduro na palavra. Segundo
princípio que eu quero falar para vocês hoje aqui é: seja maduro no procedimento. Por muitos anos eu entrei em crise, porque eu sempre fui esse pastor, eu sempre fui muito brincalhão, né? Contando história, piada e tal. E por muitas vezes, talvez eu não fui compreendido, e aí a galera achava que eu era jogado. Então eu comecei a entrar num procedimento. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo: olha, que você seja um exemplo no teu procedimento, no proceder, na forma como você anda. Um dia Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Aí eu entrei em crise. Como é que Deus fala para um homem de quase 100 anos para ele ser perfeito, meu irmão? Abraão, anda na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu falei: rapaz, é difícil. Um homem de quase 100 anos, Deus fala para andar na presença dele e ser perfeito. Imagine eu. E aqui a Bíblia não está falando sobre ser perfeito, de não errar. A Bíblia não está falando sobre ser uma pessoa que coloca um jugo sobre os seus ombros, um fardo sobre os seus ombros. Mas ele diz assim: olha, Abraão, seja íntegro, tenha caráter no teu procedimento e anda na minha presença. Então, Deus, Ele quer derramar sobre nós uma maturidade de andar na presença de Deus. Eu não estou falando de perfeição, porque não tem nenhum aqui, começando por mim. Eu estou falando de caráter, de caminhar. E ele estava dizendo assim: olha, ei, anda na minha presença, seja maduro no teu proceder, sabe? Olha, um dia Jó, passando por tudo que Jó estava passando, Jó apanhou, Jó pegava casco de telha e passava nas suas feridas, os amigos falavam besteira para Jó, a mulher de Jó chega e diz assim: amaldiçoa esse Deus aí, rapaz, e morre. Ele disse: nu eu vim, nu eu voltarei. Jó diz assim: Senhor, eu fiz um voto, eu fiz um propósito de não cobiçar, olhar para a mulher. Aí, quando tem aquela conversa, aí perguntaram assim: está vendo o meu servo Jó? O homem íntegro que anda na minha presença. Então eu quero falar para vocês sobre maturidade no proceder. Eu escrevi esses dias: nunca se falou tanto de maturidade e nunca se ouviu tanto de infantilidade. Nunca se falou tanto. E a Bíblia fala sobre isso, e nós falamos isso quase todos nós. O que é que diz em Romanos 12, versículo 1 em diante? Alguém sabe me dizer aqui? Romanos 12. Rogo-vos, pelas misericórdias do Senhor, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a vida de vocês. Então, Deus, Ele está nos chamando para esse lugar no proceder. Deus está nos chamando para que ninguém vai duvidar do nosso caráter. E mesmo se duvidar, você sabe quem você é em Deus. E você vai dizer: eu caminho debaixo da luz de Cristo, e Ele é quem me julga. Não existe coisa talvez pior e melhor o cara dizer: eu sei que Deus me julga. Meu irmão, isso é pesado. Sabe por quê? Porque Ele é o justo juiz. E Ele não julga segundo os padrões humanos. Ele julga segundo o seu padrão. Deus está querendo nos levantar como uma geração madura. Deus está querendo nos levantar como uma geração madura. Aí Ele diz assim: olha, seja um padrão de fé.
Seja um padrão de fé. Olha aqui para mim. Eu nunca vi tanta imaturidade como Deus me disse. Sabe de uma coisa? Todos conhecem um pouco da minha história e eu caminho com Deus, eu escuto a voz de Deus, ou pelo meu espírito, ou pela intuição, ou por uma palavra, ou por lembrar de alguém. É assim que eu escuto a voz de Deus. Mas uma das maiores responsabilidades nesse tempo, sabe o que é? É você dizer que ouviu a voz de Deus, meu irmão. Que Deus te disse. Deus falou para Timóteo: olha, Timóteo, seja um padrão de fé. E sabe de uma coisa? Hoje nós não temos sido um padrão de fé, sabe por quê? Porque um dia Deus diz uma coisa e no outro Deus diz outra. Alguém já viu isso? Pastor, Deus me falou que o meu tempo era aqui. Uma semana depois disse: não, Deus não me falou, eu acho que Ele mudou. Deus não muda, Deus não muda, Deus não muda. Talvez você ouviu a tua alma, talvez você ouviu a tua carne, mas se Deus diz, você precisa caminhar naquilo que Deus diz e não naquilo que a tua alma pensa. Deus me falou que tu é a mulher da minha vida. Deus me falou: sobe no altar, faz um propósito. Um ano depois ele diz: eu acho que Deus errou, não era a mulher da minha vida. Você talvez está ouvindo a tua alma. Ele diz assim: olha, seja um padrão, Timóteo. Seja um padrão de fé para os fiéis. Seja um padrão de fé para os fiéis. Aquele homem anda por fé. A Bíblia diz que Abraão foi creditado na conta dele, que ele era um amigo de Deus. Sabe por quê? Porque ele caminhava em fé. Deus falou para mim que eu iria multiplicar, que eu ia ser a minha geração. Pastor, eu estou sentindo. Eu estou sentindo. Está sentindo o que, filho? Está sentindo o quê? Ah, pastor, eu senti. Deus falou para mim arrumar a mala e ir embora de Imperatriz. Vamos morar aqui, filho. Não, mas Deus já falou comigo, pastor. Mas vamos morar, menino. Tu orou já? Não, eu já ouvi. Que o profeta falou, que não sei quem falou. Você já ouviu de Deus. Então se você não ouviu, meu irmão, faça como Jacó. Brigue com ele até você sair vitorioso. Como diz um pregador, que eu esqueci o nome dele agora. Entre em guerra com Deus até vocês se tornarem amigos, por meio da oração. Entre nesse lugar de oração. Então, seja um padrão de fé, meu irmão, porque a palavra do Senhor diz, né? 1 João 5, versículo 3 a 5, porque nisso consiste o amor a Deus, e em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Hebreus 11 vai relatar uma história sobre homens e mulheres que viveram por fé. E sabe de uma coisa? Muitos de nós, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé, mas eu só coloco o pé no degrau se eu ver. Isso não é fé. Eu vivo pela fé. Eu só vou ter filho quando eu tiver o carro, a casa. Eu só vou casar quando eu tiver formado. Quando eu tiver ganhando. Meu irmão, não vai. Alguém casou aqui e está milionário? Alguém levanta a mão aí. Se tiver, manda para mim aqui um pouco. Porque casamento é construção. Relacionamento. Eu vou casar quando eu encontrar o cara mais ou menos dos olhos azuis, lindo, louro, bonito. Porque o profeta falou. Meu irmão, olha aqui para mim.
Jesus quer nos levar a um nível de maturidade. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nós não somos referência para ninguém. Sabe por quê? Porque nós oscilamos com a voz de Deus, com a nossa fé, com a nossa maturidade, com aquilo que Deus falou. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal, um dia eu estou bem, um dia eu fico fraco, um dia eu fico forte, um dia eu fico fraco, um dia eu fico forte, um dia eu fico fraco, um dia eu fico forte. Olha que eu respeito algumas enfermidades, eu respeito, sabe, alguém que está passando pela depressão, pelo transtorno, sabe, a minha esposa já passou lá em casa, eu tenho autoridade para falar sobre isso, minha esposa tomou remédio, tudo de boa. Eu respeito, mas sabe de uma coisa? A minha depressão, o meu transtorno, meu irmão, isso não é teu não, isso daí Jesus já carregou sobre a cruz. A minha bipolaridade, vai para o inferno, manda ela ir para o inferno, em nome de Jesus. Diga, manda ir para o inferno, porque Jesus já venceu, Jesus já venceu, Jesus já venceu, Jesus já venceu, Jesus já venceu. Talvez você esteja passando por isso hoje, mas não é só esse momento, vai passar, querido, vai passar, porque Jesus disse que tudo isso vai passar. Fé é a certeza das coisas que não se... E sabe de uma coisa? Tem muita gente que vivem como se Deus não existisse. Sabe por quê? Porque a sua fé está baseada em resultados. A sua fé está baseada no seu braço humano. A sua fé está programada pelo aquilo que você vive, não por aquilo que Deus projetou sobre você. Precisamos ser uma geração, irmãos, madura em fé. Deus me falou, pastor. Eu respeito muito. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu estou vivendo hoje, aqui, agora. Eu comecei falando sobre o profético, que nós somos uma igreja que caminha no profético. Tudo aquilo que nós estamos vivendo aqui agora, eu estou vivendo, a minha esposa, nós estamos debaixo de uma palavra. Eu respeito muito, mas eu sou muito temeroso. Eu sou muito temeroso quando Deus diz. Quando Deus diz. Mas sabe de uma coisa? Eu vejo uma geração que Deus diz uma coisa na segunda, na sexta-feira ele esqueceu do que Deus disse. Deus falou comigo, pastor. Cara, nós estamos debaixo de uma autoridade aqui agora. Deus falou, acabou, cara, não tem o que fazer mais. E sabe qual é a pior coisa da nossa geração? É manipular aquilo que Deus falou. E sabe de uma coisa? Em manipular nós sabemos bem. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Deus quer nos levantar como uma geração madura. Quando a Bíblia fala de casamento, quando a Bíblia fala de sacerdócio, Joaquim, quando a Bíblia fala de homens que ergueram um altar ao Senhor de adoração, a Bíblia não está falando de homens que eram milionários, ou homens que eram super fortes, super musculosos. Deus estava falando de homens que ouviam a voz dele e dava direção para sua casa. E sabe, a pior coisa que pode acontecer é uma casa que não tem a direção do Espírito, porque a gente faz de qualquer jeito. Lá em casa eu falo assim, a minha esposa faz algo, eu falo, vamos orar. Nossa ferramenta de trabalho é a oração. Aí ela, amém, vamos orar. A gente projeta as coisas, a gente planeja. A Bíblia diz que um homem que quer construir uma casa, ele precisa sentar, ele precisa planejar, ele precisa anotar. Mas sabe de uma coisa? Provérbios diz que em seu coração o homem planeja, mas a última palavra é do Senhor.
A última palavra é dele. O apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, seja um padrão de pureza. A gente por muito tempo falou tanto em prostituição e que a gente associou o pecado a só sexo. Sim ou não? Só isso. O cara caiu na vida sexual. O cara abandonou a fé. Ele caiu, ele traiu a esposa, ou a esposa traiu ele. É só isso que vem na cabeça. Um homem caiu. Ele caiu por quê? Porque ele deixou de ouvir Deus. Ele deixou de ter relacionamento com Deus. Algum tempo atrás aqui eu falei sobre a síndrome de Adão. Quando nós pecamos, em vez de correr para os braços de Deus, nós fugimos de Deus. E nós fugimos da igreja. E um membro fora do corpo morre, sim ou não? Os médicos aí. Um membro fora do corpo morre. Então, quando o pecado começa a chegar em nossa porta, ele bate e ele começa com a incredulidade, e ele começa a gerar em nosso coração, e aí a gente fala assim: porque parece que Deus está longe, parece que Deus está distante, parece que Deus mudou, parece que eu não escuto mais a voz dele, parece que os céus não estão favoráveis. Aí nós temos toda aquela palavra espiritual, né? E a gente começa a correr de Deus. E Deus quer nos levantar como uma igreja madura e pura. Salmo 119, versículo 9 diz: como pode um jovem manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Deus não nos chamou, 1 Tessalonicenses 4:7 diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Diga: Deus me chamou para a santidade. Diga: Deus me chamou para a santidade. E o que é ser santo? Alguém sabe o que é ser santo? Não é não ter pecado, é ser separado. Então, eu sou separado para um propósito. Eu sou um vaso de honra, preparado para toda boa obra. Então eu preciso viver uma vida de pureza. A Bíblia diz: se os meus olhos forem bons, luz, todo o meu corpo será luz. Porém, se ele for treva, todo o meu corpo será trevas. Então olha aqui para mim, a pureza provavelmente não vai começar da maneira de como você vive. Eu estou falando de andar na rua. A pureza, ela começa aqui e ela parte para o seu coração, e Deus começa a gerar pureza dentro de você. Sabe, quando acontece alguma coisa, você já olhou, a gente já tem um preconceito, a gente já forma. Então Deus quer derramar uma pureza na nossa mente, para olhar com misericórdia, uma pureza para olhar, sabe, como benevolência, uma misericórdia para olhar. Então a pureza não tem a ver com sexo, a pureza não tem a ver apenas com virgindade, a pureza não tem a ver apenas com fornicação. A pureza tem a ver como você vive, como você pensa, como você age, como você vive. Não é a roupa que você usa. Você já viu alguém pode usar desculpa, as mulheres estão usando os vestidão bonito agora, né? Lá em casa, quando todo dia chega uma sacola da Shein, eu falo: gente, onde é que chegou isso? Não, eu comprei só um vestidinho. E as mulheres usam de tênis, aquele negócio bonito. A minha esposa fica linda, né? Ela já é linda, e com os vestidãozão. Não vou falar mais não, senão você vai pecar. E aí, John Bevere diz que a pureza não tem a ver com a roupa, com o estilo que você vive. Por quê? Porque uma mulher, ela pode usar um vestido até na ponta do joelho e se tornar sensual.
Porque a pureza não está na roupa. Apesar que as puras se usa com decência, amém? Mas a pureza está aqui. E Deus quer nos levantar como uma igreja madura e pura, em santidade, que vive separada, que vive, sabe? A gente postou aquele vídeo, mas a gente ri para não chorar, sim ou não? Sim ou não? A gente ri para não chorar. Porque você vê uma criança de 11, 12 anos se rebolando no TikTok. E a gente está assim, ó. E Deus precisa nos levantar como uma geração pura. Pura. É um contraste, né? Eu estou falando sobre maturidade. Mas Deus me chama para viver diante da presença dEle como criança. Quem é pai aqui? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Criança é puro, sim ou não? Se ela não for contaminada pela televisão, pelo TikTok, ela é pura. Se você dá uma pisa nela, pisa. Os politicamente corretos vai dizer, pastor, uma pisa. Não, um cipózinho. Uma sandalinhazinha. Porque os psicólogos dizem, não bata com a mão, porque a mão vai gerar, a mão que abraça, é a mão que bate, aquele negócio todo. Mas um cipózinho. Uma varinha. Não vou dizer o nome. Vou botar João. Aí todo mundo não vai gostar do João, o menino, né? Mas bate no teu filho. Quem tem irmão aqui? Tua mãe já mandou você brigar com seu irmão. Aí, não, você briga com seu irmão, aí com meia hora sua mãe diz assim, bora, se reconcilia aqui os dois. Alguém já fez isso? Irmão, não é forçado, sim ou não? Não é forçado? Agora quando você bate na criança, aí você bate na criança, eu bato no Gustavo. Aí o Gustavo, eu falo, Gustavo, cara, tu fez isso, tu jogou o controle na piscina, cara. Gustavo, eu vou te matar de uma pisa, Gustavo. Aí ele, eu te amo, papai. Gustavo, para de malandragem pra cima de mim que eu não sou besta. Mas eu te amo, pai. Sabe por quê? Porque há uma pureza no coração dele. E a Bíblia diz assim, olha, Jesus estava rodeado de uma multidão. Chegaram para ele e perguntaram assim, quem é o maior? Quem é o menor? Aí ele pegou uma criança no meio da multidão e disse, se vocês querem ser o maior no reino, vocês precisam se tornar como essas crianças. E a Bíblia diz que é da boca dos pequeninos que Deus vai suscitar o perfeito louvor. Sabe por quê? Por causa do procedimento, por causa da pureza, sabe? Por causa da fé que eles têm em mim que sou pai. Eles sabe, o Gustavão, esses dias nós estávamos no aniversário, ele se afogou do meu lado aqui, ó. Falei, tu não vai. Eu virei para falar com a Vera. Quando eu procuro o Gustavo, cadê o Gustavo? Puxei ele pelo cabelo. Pergunta se ele quer ir na piscina. Bora, moço. E esse dia ele fez um escarcéu, porque eu botei ele à força na piscina. Aí a mãe veio, não amor, tira, não sei o que. Eu falei, menino, como é que ele vai se curar desse trauma? Deus precisa nos levantar como uma igreja madura, que vive santidade. Sabe por quê? Porque ninguém vai nos desprezar. E se nos desprezar por causa do Evangelho,
você está correto, ok? Porque a Bíblia diz que nós vamos ser odiados pelo mundo. Se o mundo antes me odiou, imagine agora. E eu falei isso esse ano já aqui na Aliança Jovem. Se você tenta ser o caramelo do mundo, meu querido, você está errado. Porque Jesus nos compara como um sal. E se o sal perder o sabor, ele não presta para nada. Tem uns caras que querem ser legal, né? Não, pastor, não fala muito sobre isso, porque isso não é legal. Isso não dá ibope. O senhor vai ser chacoalhado. O senhor vai ser... Não, pastor, não fala sobre isso, porque isso é muito pesado. Nós estamos em uma briga agora política. Meu irmão, a Bíblia é a Bíblia e ela não mudou. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para Timóteo é: seja padrão na palavra. Fique em pé.